Hebreus 11, só o versículo 27. Amém? Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. O que nós precisamos mais e mais é de fé, né? Que a fé nos dá a vitória. O profeta pregou uma mensagem dessa daí chamada Pela Fé Moisés. Essa mensagem não está traduzida para o português. Mas aí lá no computador eu vou lá na gravações da Voz de Deus, aí trago para... consigo traduzir ela lá no computador para o português e ler. Essas mensagens vão custar chegar para nós, vão custar muito a chegar, muitas mensagens para nós, vai ser difícil chegar. Mas veja, nessa mensagem ele diz assim, ó, quando um homem perde a fé, Deus não ouve mais a sua oração. Ele diz, se você não tiver fé, Deus não ouve mais nenhuma oração sua. Aí ele disse, este homem está em trevas completa, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E aqueles que o buscam devem crer que Ele existe e é galardoador, é recompensador daqueles que o buscam. Então ele diz, um homem sem fé, Deus não ouve a sua oração, e um homem sem fé, ele está em trevas completa. Em trevas. Então quando ele pregou essa mensagem aqui, pela fé, Moisés. Você vai ver que a Bíblia gasta alguns versículos em Moisés. Alguns versículos. Mostrando que é uma coisa que parece paradoxal. Paradoxal é contrário. Porque você tem um jovem que tinha tudo, William Branham diz. Um jovem que tinha tudo que você pensasse na vida. Se pensasse em riqueza, se pensasse em fama, se pensasse em conquista, se pensasse em ter o mundo inteiro para ele, naquela época, Moisés tinha. Moisés ia ser o próximo faraó. E olha que o faraó na terra era tratado como um deus. Moisés iria ser quem? O próximo faraó. Mas o William Branham disse nessa mensagem assim, que o faraó do Egito olhava pela janela do palácio e via aquela multidão de gente trabalhando. Aí dizia assim, aqueles são meus escravos. Aqueles trabalham para mim. Nada mais do que escravos. Mas aquilo era o povo escolhido de Deus. E Faraó dizia, nada mais do que meus escravos. Aí diz que Moisés no palácio olhava pela mesma janela e dizia assim, aquele é o povo de Deus. Aquele é o povo escolhido de Deus. Então, na mesma janela, às vezes as pessoas estão na mesma janela, estão no mesmo mundo, mas não conseguem ter a mesma visão. Por isso nós estamos no Egito. Moisés estava no Egito, Faraó estava no Egito, mas ambos com visões diferentes. Enquanto o Faraó via um mundo de escravo, como o povo vê aí, a gente diz que a gente é preso, é isso e aquilo, está louco, você não tem visão divina, não tem visão da palavra, não tem visão de fé. Moisés olhava pela visão de fé e dizia, não, aquilo é o povo escolhido de Deus. Aquilo é o povo escolhido de Deus. É os amassadores de barro. É os escravos. Que Faraó pensa que é. Mas na verdade é o povo escolhido de Deus. Deixa o povo pensar o que nós somos qualquer coisa. Mas nós somos o povo escolhido de Deus. Nós estamos nesse Egito, neste mundo carcomido pelo pecado, sofrendo pressões, dificuldades, mas nós somos o povo escolhido de Deus.
Então, foi feito de tudo para acabar com a vida desse menino que viria ao mundo. Nós lemos que ele foi escondido, pela fé ele foi escondido, depois foi colocado no Nilo, porque assim, o Egito simboliza o mundo, gente. E Israel simboliza o povo de Deus. E Faraó, ele, para tentar acabar com esse menino, ele emitiu três decretos, leis, decreto, para ver se acabaria com Moisés. O mundo vai lançar decretos, os governos vão lançar decretos para oprimir mais e mais o povo de Deus. Para oprimir mais e mais o povo de Deus. E o povo de Deus vai clamar a Deus. E aí é o momento que Deus desce para resgatar o seu povo. Então o primeiro decreto foi: trabalho escravo. Vamos pegar esse povo está crescendo, esse povo está ficando enorme, daqui a pouco eles vão se rebelar contra o Egito e vão tomar tudo. A intenção do povo de Deus nessa terra não é ficar com nada desse mundo. Você vai ver os evangélicos ganhando cada dia mais espaço, porque eles são deste mundo. Essas igrejas denominacionais estão ganhando cada dia mais espaço na política, mais espaço na sociedade. Em tudo eles estão ganhando espaço. E mais espaço. E nós estamos vendo que isso é o tempo do fim. Porque você viu o pastor da Madureira do Rio de Janeiro indo se encontrar com o Papa. E quando estava falando, disse: eu saudo a vossa santidade, o Papa. Que santidade? Aqui não tem santidade nada. Aqui é a besta. Mas eles estão se aliando, gente. Eles estão se aliando, se unindo. O ecumenismo está chegando, eles estão ganhando mais espaço. Mais espaço na sociedade, mais espaço na política. E eles estão se encaminhando para ganhar mais espaço, porque eles vão dominar juntamente com a Igreja Católica. Quem pediu a cabeça de João Batista foi a filha de Herodias. Está entendendo? Herodias simboliza a Igreja Católica, a filha simboliza as denominações. Quem pediu a cabeça de João foi Salomé. Quem vai pedir a cabeça nossa é eles. Porque vai vir mais leis, mais decretos para tentar acabar com o povo de Deus. Primeiro vamos fazer trabalho escravo, vamos dobrar as cargas. Vamos fazer com que os homens se cansem para que eles não se envolvam com suas mulheres e não nasçam mais filhos hebreus. Mas os homens trabalhavam, chegavam com as costas sangrando, sofria, mas o povo de Deus continuava a crescer. O primeiro decreto era esse: vamos oprimir. Porque aí não vai nascer mais gente. Oprimindo, a gente faz eles cansar. Chegando cansado em casa, eles não vão ter envolvimento com suas mulheres. Então a gente oprime, faz uma taxa de natalidade, e o mundo hoje faz taxa de natalidade. Mas era perdido. Mais e mais o povo de Deus crescia. Mas isso tudo era um intento de Satanás para tentar fazer com que Moisés não viesse ao mundo. Estão entendendo? Não deu certo fazer esta opressão. Então o que eu vou fazer agora? Segundo decreto, vou praticar o infanticídio. Vou mandar matar os meninos quando eles estiveram nascendo, na hora do parto. Isso aí se chama infanticídio. É crime perante a lei um infanticídio. Na hora do parto, matar uma criança. Vamos contratar 2 parteiras, Cifra e Pual, para poder praticar o infanticídio. Todo hebreu que nascer homem, vocês matam. Era mais um decreto para oprimir o povo de Deus. Mas aí também não deu certo. As mulheres hebreias eram vigorosas, eram cheias de forças. Quando chamaram as parteiras, o menino já tinha nascido. Vocês estão entendendo?
É como você falou lá, aquele exemplo lá que você disse, né? Quando foi chamar, já tinha nascido. Mulheres cheias de vigor, mulheres cheias de força. Hoje não, para poder nascer um menino, tem que ir, tem que fazer pré-natal, tem que fazer isso e aquilo, e tem que marcar o dia que vai tirar o menino, porque elas não aguentam mais nada. Vocês estão entendendo? Amém? Porque hoje não se tem mais vigor, as mulheres não são mais vigorosas. E quando ia chamar as parteiras, quando chegava lá o menino já tinha nascido. E Deus também fez com que as parteiras não fizessem aquilo. E elas acharam graça diante de Deus e Deus abençoou elas. Também não deu certo. Não deu certo. Segundo decreto era isso. Quando Deus tem um propósito na vida de um ser humano, ele vem ao mundo, ele cumpre o seu propósito, ele faz aquele propósito, ele pratica aquele propósito, ele só sai dali depois que aquele propósito for cumprido em sua vida. Ele tem que completar a carreira dele. Tem que completar a sua carreira. Então vem o terceiro decreto. Toda criança que nascer dos hebreus, homens, vocês vão jogar no Nilo para os crocodilos. Tudo o intento era para fazer com que Moisés não viesse ao mundo. E aí pegava as crianças, arrancava, como eu disse para vocês, dos braços da mãe e jogava para os crocodilos comer. Que maldade! Arrancava e lançava. Isso era decretos, isso era leis emitida pelo mundo, isso era decretos publicados pelo rei, pelo mundo, para oprimir o povo de Deus. Os decretos virão, os decretos veio no tempo de Daniel, que todo aquele que não se prostrasse diante da estátua seria morto, seria lançado na fornalha ardente. Todos aqueles que não cumprissem o decreto de Dario seriam lançados na cova dos leões, e Daniel não cumpriu. Deus salvou Daniel. Mas são decretos, são leis injustas que vão ser lançadas no mundo para poder oprimir o povo de Deus, oprimir os filhos de Deus. Mas os filhos de Deus permanecem firmes, seguros na fé, porque vê o invisível. Nós não estamos olhando para o visível, mas para o invisível. Aí o que ocorre? Vamos jogar as crianças no Nilo. Também não deu certo. Deus cuidou. Então o menino é colocado na arquinha, na arca que a mãe fez, no Nilo. A princesa pega o menino, a filha do faraó, leva para o palácio, como eu falei para vocês. A sua mãe vai ser paga para amamentar o seu próprio filho. A única vez na história em que uma mãe é paga para amamentar seu próprio filho. Isso é tudo pela fé. O menino cresce. Quando ele cresce, ele começa a ver aqueles escravos trabalhando. E aquele menino cresce para ser um príncipe. Um príncipe que iria dominar todo o Egito. Ele era um soldado, ele era um valente soldado de guerra que conquistou várias nações para o Egito. E ele iria ser o próximo faraó, ele iria ser o próximo governante, mas só que ele não olhou para as riquezas que havia neste mundo. Essas riquezas não valem nada, tudo vai ser queimado, tudo vai se acabar. Eu estou de olho em algo invisível. Então eles olhavam para aqueles escravos trabalhando, sofrendo, construindo cidades para os egípcios, mas ele olhava e dizia, a mãe dele tinha ensinado para ele quem era ele. Dizia, este é o povo de Deus. Tem uma diferença aí. Esse povo é eleito. Este povo tem a eternidade. O Egito não tem. Nós temos que olhar para o invisível, irmão. O que vem além desta terra velha aqui que vai ser queimada. Pode ter ponto turístico como for, pode ser bonita como for, mas vai ser queimada. E aí, ele podia muito bem fazer assim, eu vou ser o próximo faraó, eu liberto Israel. Mas não é dessa forma que Deus quer. Não.
Ele viu dois irmãos brigando, Kink. Ele viu dois irmãos brigando. Dois irmãos discutindo. Suponha que estava tu e João discutindo. Aí eu chego. Eu disse, o que vocês estão discutindo? Vocês não podem discutir, que vocês são irmãos. Os dois irmãos olham para ele e dizem assim. Não. Primeiramente, ele viu um Egito maltratando um dos seus irmãos. Deixa eu voltar aqui a história. Ele viu um Egito maltratando um dos hebreus. E aí, ele vai lá e mata esse egípcio. Porque não queria ver aquele egípcio maltratando aquele hebreu. Ele vai lá e mata aquele Egito, escondidinho vai, pega o Egito e enterra ele na areia. Porque ele queria libertar o povo de Israel dessa maneira, e não era dessa maneira que Deus queria. Não é da maneira que a gente quer, não é no tempo que a gente quer. Deus só age no seu tempo, a sua maneira. E temos que deixar a maneira de Deus operar e o tempo de Deus operar. Fora da hora, tudo vai dar errado. William Branham diz, por que estas pessoas aí, um monte de falsos estão no mundo caminhando desta forma? Deus diz, William Branham diz, Deus deixa o homem ir até o final da estrada. Deus deixa ele livre para ir até o final da estrada. Depois vai ver que aquilo não deu em nada. Ele mata um egípcio, e enterra ele na areia escondidinho. Depois tem dois irmãos que estão discutindo. Ele chega lá e diz, por que vocês estão discutindo? Vocês são irmãos, não podem estar brigando, não podem estar discutindo. Os dois olham para ele e dizem assim, tu tem moral para quê? Para falar conosco. Que moral tu tem? Vai nos matar como matou aquele Egito e enterrou na areia? Por isso ele diz, se o ser humano não tiver exemplo, ele não muda ninguém, ele não transforma ninguém, ele não modifica ninguém. Um homem só pode modificar outro se ele primeiro for transformado. Estão entendendo? Como é que eu posso falar contra dinheiro se eu vivo pegando dinheiro dos outros? Como é que eu posso fazer isso? Não existe. Tem que ser exemplo. Jesus disse, eu vos dei exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O William Branham disse, se os de Paulo entrar, os meus também entram, porque eu preguei o que Paulo pregou. Eu vivi o que Paulo viveu. Então veja só, olha só. Então ele chega para tentar aconselhar aqueles homens quando ele não tinha moral para aquilo. Porque ele queria libertar o povo de Deus à força. E não era chegada a hora, e não era daquela forma. Tinha que ser pelo poder de Deus, pela via de Deus, pela maneira de Deus. Enquanto, nós temos que entender uma coisa, enquanto não chegar a hora, Deus não vai fazer. Vocês estão entendendo? Por isso que os irmãos de Jesus chegaram para ele e disseram assim, vai tu que realiza essas coisas aqui, vai realizar essas coisas lá na Judeia, lá em Jerusalém. Jesus disse, ainda não é chegada a minha hora. O tempo de vocês é qualquer hora. Vocês acham que o tempo de vocês para o mundo é qualquer hora, mas ainda não é chegada a minha hora de realizar lá. Jesus estava pregando numa sinagoga quando ele disse, hoje se cumpriu esta escritura. Eles pegaram Jesus, levaram ele para um despenhadeiro e iriam empurrar Jesus despenhadeiro abaixo. Mas diz que uma multidão, Jesus saiu do meio deles, passou entre eles e foi embora. A Bíblia diz, porque ainda não era chegada a sua hora. Estão entendendo? Então as coisas só acontecem na hora. Por isso Jesus chegou e disse, Pai, é chegada a hora de glorificar o Filho, assim como o Filho te glorificou. É chegada a hora. Se é chegada a hora, é chegada a hora. Então vai acontecer.
Aí Moisés, quando soube daquilo, que os dois irmãos disseram, os dois hebreus disseram, vai nos matar como matou aquele Egito. Aí Moisés diz, eita, isto já percorreu por todo o Egito. Certamente o faraó ia matar Moisés. Moisés foge para o deserto. Olha só. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Mas espera aí, e Faraó não podia caçar Moisés por todo canto e achar, não? Podia. Faraó tinha poder para dominar o mundo todo naquela época. Faraó poderia mandar seus guardas procurar Moisés e encontrar. Mas quem sustentou Moisés? Quem preservou Moisés? Quem salvou Moisés? Quem livrou Moisés da morte? Deus. Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Com 40 anos ele sai do Egito. 40 anos ele passa no deserto. E depois de 40 anos, com 80, ele volta para o Egito de novo. Olha só. Quando ele saiu do Egito, ele foi para o deserto. Ele não temeu a ira do rei. Ele sabia que o rei poderia mandar buscar ele, procurar ele e achar ele onde estivesse. Mas ele não temeu, ele viu o invisível. Ele confiou no invisível. Ele confiou em Deus, que Deus era capaz de proteger ele. Estão entendendo? 40 anos, ele vai para o deserto. Está com 40 anos de idade. Sai fugindo do Egito. Chega no deserto. Conhece Jetro, a filha de Jetro, uma das filhas de Jetro, Zípora, e casa com ela. Fica ali sendo um pastor de ovelha. Então ele ali pensa assim, bom, eu acho que eu não sou mais o libertador de Israel, agora eu sou só um pastor de ovelhas, vou ficar por aqui no deserto, cuidar dos meus filhos e viver meu resto de vida aqui. O quê? Deus não tem pressa para trabalhar, mas Deus tem um propósito em sua vida. Não importa se você tem 80, 120, 100, 50, 40, Ele vai realizar o propósito que Ele tem para você. Estão entendendo? Então ele estava ali no deserto, só pastoreando as ovelhas de Jetro, vivendo ali tranquilamente, no maior sossego, na maior tranquilidade. Aí estava um dia pastoreando as ovelhas, de repente lá na montanha aparece um fogo assim. Um fogo em um arbusto que não consumiu o arbusto. Aí ele olha e diz, ele vai lá, ele diz, é estranho aquilo. Ele vai lá e vê. Vai observar aquilo. Chega lá, uma voz sai de dentro dessa sarça, queimando, desse arbusto, queimando, e diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Estão entendendo? A gente vem falando pela fé de quem? De Abraão, de Isaque e de Jacó. Referências. Homens que são referências na fé. Eu sou o Deus de quem? De Abraão, aquele que viveu pela fé. De Isaque, viveu pela fé. Jacó, viveu pela fé. Eu quero que ele seja também o meu Deus e o seu também. Eu quero ser uma referência de fé também, para ele dizer que foi o meu Deus também. Aí o que ocorre? Eu te escolhi para ser o libertador do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo no Egito, a escravidão, o sofrimento, as leis injustas, os decretos. E eu desci para libertar o meu povo. E você é o escolhido para ser o profeta, para libertar o meu povo. Vocês estão entendendo? Ele disse, não, Senhor, eu não sei nem falar. Deus disse, quem foi que fez a boca do homem? Pode um homem não saber falar? William Branham diz, o homem, não, o que importa, nesta mensagem ele diz assim, o que importa não é o homem ter uma igreja grande, não é o homem ser eloquente, não é o homem saber falar,
Deus esteja inspirando aquele homem. É o Espírito Santo daquele homem que conta. Ele pode não saber nenhum ABC, ele pode ser um analfabeto, mas se Deus estiver com ele, aquele é um homem de Deus. Estão entendendo? Eu não sei nem falar, não. Mas quem foi que fez a boca do homem? Um homem. Já vou terminar já. Amém? Um homem que tinha tudo na vida. William Branham diz nessa mensagem assim, ó. Se você pega um jovem, uma pessoa com 40 anos é jovem, e para ter de tudo, poderia ter tudo que você imaginasse, e deixar aquilo ali, para ficar ao lado de uns escravos, as pessoas diriam assim, isso é um louco, isso é um besta. Mas ele não estava olhando o que, as coisas daqui, as riquezas daqui, o glamour daqui, o prazer daqui, que é passageiro. Ele estava olhando o invisível. William Branham disse, se fizesse uma pesquisa hoje, qual dos jovens que escolheria ficar com o invisível, com aquilo que você não vê, para aquilo que você tem na sua mão agora, você rejeitar, desprezar? Ele deixou. Saiu dali correndo. Com 80 anos depois, lá vem um cabo com uma barba na mão, com um cajado, com uma vara na mão, uma vara torta na mão. Chega lá no Egito, na maior potência do mundo, diz, eu vim porque Deus disse que tinha que libertar o seu povo. Aí o faraó perguntou, para quê? Ele disse, para celebrar uma festa no deserto. Aí o faraó disse, vocês querem festa, é? Agora eu vou dar vara, coisa. Faraó, quanto mais oprimia, mais desgraça vinha para o Egito, mais pragas vinham para o Egito. Oprime mais o povo e Deus manda pragas. Porque Deus vai nos libertar desse Egito para celebrar a festa. É ou não é? Deus vai nos tirar dessa terra velha aqui de opressão para nos dar uma festa, a festa das bodas do Cordeiro. É para onde? Para onde? Para onde? Para o povo ir para onde? Moisés disse para celebrar uma festa no deserto. Vocês querem festa? Então eu vou dar chicote. O faraó disse, vocês querem festa? Então o chicote vai comer. Faraó, sofrimento deles, praga no Egito. Opressão para nós, praga de coronavírus no mundo. Está entendendo? Oprime o povo de Deus e as pragas vão cair. Mas o povo de Deus vai ser libertado desta terra. Nós temos que caminhar, continuar caminhando, contemplando o invisível. Olhando para o invisível, vai chegar o dia que Deus vai descer para libertar o seu povo. Porque Deus disse para Moisés, eu vi a aflição do meu povo no Egito. Deus está vendo as opressões. Para onde a gente vai é só pecado. Se está na padaria é pecado. Se você vai até cuidar do gado na roça, você vê pecado. Sabe, em todo canto você vê pecado. Então, a opressão está demais. Que nós devemos continuar contemplando o invisível pela fé, caminhando pela fé, na certeza que Ele vai descer para nos tirar daqui, para celebrar festa. Amém? Então é isso aí. Ó. Pela fé, ele não temeu. Pela fé nós não vamos temer nenhum decreto. Pela fé nós não vamos temer nada. A opressão está chegando no mundo. Passaporte sanitário, isso e aquilo. Vai surgindo cada coisa. Mas pela fé nós vamos caminhar contemplando o invisível. É Deus que cuida de nós. Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. O nosso contato para qualquer dúvida é
83 98806 4810. Estamos à sua inteira disposição. Shalom.